Boa tarde, seja bem-vinda para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre mulheres emocionalmente indisponíveis. Então, fica aqui para você receber toda essa informação. Chama suas amigas e vem para cá. Aguardando o pessoal entrar. Boa tarde para quem vai entrando, vai enviando para as amigas. Boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Vai enviando para as amigas, vai enviando para todo mundo. Esperar um pouquinho as meninas entrarem, mas também não vou demorar muito não. Vou começar e quem for entrando vai entrando, senão a gente perde muito tempo, né? Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, vai enviando para as amigas, vai enviando para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oiê. Boa tarde. Já enviaram para todo mundo? Oi, boa tarde. Tá fazendo frio aí na casa de vocês? Porque aqui tá muito. Não vou demorar pra começar não, porque senão a gente perde muito tempo aqui, né? Já entrei um pouquinho atrasada. Mas tá bom. Eu vou orar pra gente começar, pra não enrolar muito. Tá bom? Peraí, deixa eu só botar uma música aqui. Cadê que a música parou? Vou orar pra gente começar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Muito obrigada, Senhor, por mais uma live. Muito obrigada, Senhor, por essas mulheres que estão aqui, pelas mulheres que estão chegando e ainda as que vão chegar, as que vão vir depois. Venha sobre nós, Senhor. Visita cada uma de nós hoje aqui. Visita cada uma de nós, cada casa, Senhor, aqui representada. Fale aos nossos corações. Quebre todas as cadeias, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada mulher aqui. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada casa, cada família, sobre a minha casa, a minha vida, a minha família. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito que quiser atuar contra a internet, contra o computador, contra as ferramentas, os equipamentos. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo espírito de intimidação em nome de Jesus. Eu repreendo espírito de medo em nome de Jesus. Espírito de incapacidade em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Eu declaro que o Senhor dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Em nome de Jesus, Pai. Fale através de mim, que não seja eu que fale, mas seja o Senhor falando através de mim aqui e atuando em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço hoje, Pai. Amém. Boa tarde, meninas. Meu nome é Luísa, eu sou psicóloga e mentora de mulheres. E quinzenalmente nós temos essa live aqui no Instagram para trazer informação, para trazer conhecimento, liberdade, para que as mulheres possam viver o que o Senhor programou, desenhou para que elas vivam. E hoje eu preparei um assunto aqui para falar com vocês sobre sermos mulheres emocionalmente indisponíveis, né? Não sei se vocês já ouviram sobre isso, e eu creio que cada uma de nós tem algum tipo de indisponibilidade, a gente tem algum tipo de algo que precise, né, trazer luz para que a gente possa viver na nossa melhor versão possível, né? Então, mulheres emocionalmente indisponíveis são aquelas que ela tá em todos os lugares, ela ajuda todo mundo, mas quando é para ela ser cuidada, ela não se permite ser cuidada. Ela se fecha. Ela cuida de todos, mas ela não permite que as pessoas cuidem dela. Ela sente que ninguém consegue alcançá-la de verdade, como se tivesse uma parede invisível entre ela e as pessoas. Ela não se conecta 100% nas pessoas, até nas amizades. Ela é uma mulher que ela sempre vagueia, caminha pelo superficial. Ela não se aprofunda muito, ela ouve as pessoas, ela tá sempre disponível para ouvir as pessoas, ela abre, ela empresta o ombro dela para as pessoas chorarem, para as pessoas né, abrirem seus corações, mas ela, na hora dela fazer isso, ela recua, ela não abre o coração porque ela tem essa dificuldade. Então, ela tenta se entregar em relacionamentos, mas algo dentro dela também recua e se fecha, mesmo quando parece bom, né? E ela não entende, ela se pergunta o porquê que ela não consegue se entregar. E né, é uma mulher que ela não consegue, ela tá sempre ali
Na hora de falar dela, ela não fala, ela ouve, ela é aquela que ouve mais, ela é aquela que empresta, é uma ótima conselheira, empresta seus ouvidos, seus ombros para os outros, mas na hora dela abrir o coração, abrir a vida dela, ela não mostra vulnerabilidade, ela não consegue abrir esse coração, ela recua, ela é rasa na hora que ela vai falar da vida dela, ela não fala, porque ela acredita que ela não pode mostrar vulnerabilidade. Então, o que é a indisponibilidade emocional, você ser indisponível emocionalmente falando, né? Nós olhamos os comportamentos não como defeitos isolados, mas como respostas adaptativas emocionais ao nosso sistema familiar. Toda família, ela é, para a psicologia, né, para a ciência, ela é vista como um sistema, né? Como um sistema mesmo, que precisa, como uma engrenagem, que um depende ali do outro para aquilo funcionar, né? São vários integrantes e um meio que está preso ao outro e aquilo ali funciona de um determinado modo, porque nós pertencemos àquela família, àquele sistema, então a gente meio que funciona daquela maneira, né? Esse sistema aqui, ele funciona dessa forma. Nós temos a nossa forma de sentir, nós temos o que é familiar para que a gente sinta as nossas emoções familiares, a gente tem a nossa forma de se comportar, a gente tem aqui mais ou menos todo mundo aqui, cada um tem o seu lugar nesse sistema, mas ele funciona ali de acordo com o que é familiar ali, a forma de sentir, a forma de se comportar. E dentro desse sistema, as respostas adaptativas emocionais, a gente não olha como defeito isolado, né? Mas elas são respostas. Então, ser emocionalmente indisponível é estar presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Né? Foi o que eu falei, aquela pessoa que ela tá ali, às vezes ela tá até com uma amiga, ela tá até num relacionamento, tá presente, mas você sente um distanciamento, você sente que a pessoa, que você não acessa essa pessoa de verdade, ela não se abre. Para você conseguir acessar essa pessoa, ser amiga dessa pessoa, você tem que insistir, você tem que, né? Você tem que, sabe, meio que quase que forçar ali para você conseguir ser amiga dessa pessoa, né? Para ela entrar num relacionamento ali, tem que o cara insistir muito, porque ela não se abre, ela não demonstra. Então, é ser vista como forte, mas não conseguir demonstrar as suas fraquezas. Ela não demonstra as fraquezas. Então, até por isso que ela tem dificuldade de entrar em relacionamentos, porque ela acha que se ela for entrar no relacionamento, ela vai ter que mostrar as fraquezas. E aí, mostrar as fraquezas, ela não quer, porque ela não quer mostrar essa parte vulnerável. Ela acha que ela abrindo isso, ela vai... corre o risco de ser abandonada ou rejeitada se ela fizer isso. Ela foge do afeto real, mesmo querendo ser amada, né? Então, assim, ela sente a necessidade, ela sente vontade, mas ela foge. Ela quer o amor, ela quer ser amada, mas ela foge, ela não permite. Ela cria barreiras inconscientes sempre que tem alguém tentando se aproximar, seja por um relacionamento amoroso, seja por amigos. Ela quer, mas ela foge. E ela também não entende o porquê. Por exemplo, você cria desculpas para evitar encontros ou conversas íntimas. Você foge de conversas íntimas. Você mantém amizades rasas e evita contar o que realmente sente. Você se envolve com pessoas emocionalmente frias ou indisponíveis porque isso parece mais seguro. Mas na verdade nem você entende por que você se envolve com pessoas também emocionalmente inseguras e disponíveis e frias.
Mas é porque no seu inconsciente isso para você parece ser mais seguro. Você sente desconforto quando alguém demonstra carinho verdadeiro demais. Você acha, vocês conhecem alguém que fala assim: "Ah, eu tenho dificuldade com abraço. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, ai, não me pega, não me abraça, não me..." Sabe? Eu conheço gente assim. Isso é uma forma de ser emocionalmente indisponível. E a pessoa não percebe. A única pessoa que consegue, talvez, um abraço, encostar nela é o marido, só. E se tiver filho, e filho pequeno. Porque o resto das pessoas, ela não consegue. Ela tem aquela barreira, assim, né? Aquela coisa, assim. Quando eu estou com uma pessoa emocionalmente indisponível, eu percebo na hora. Quando eu chego num lugar, tem ali alguém e tal, eu vou conversando, eu vou observando, eu sou muito observadora, muito. Eu pego as coisas assim, no ar, né? Em contrapartida, por causa do TDAH, tem coisas que eu também que passam e eu não percebo. Mas, no geral, normalmente, eu sou uma pessoa muito observadora e que eu pego as coisas, assim, eu pego rápido, eu percebo rápido, né? Eu também sinto o ambiente espiritual, eu percebo também isso, enfim. Então, ela demonstra desconforto quando alguém é ali carinhoso, sabe? Aquela pessoa que quer abraçar, que quer encostar. Então, isso prejudica, né? Eu vou falar mais pra frente, mas isso prejudica, inclusive, não só nas amizades, não só no casamento, não só para você encontrar um relacionamento, um namoro, mas também numa liderança, né? Eu tô falando aqui para muitas mulheres que têm cargo de liderança na igreja, liderança no trabalho, mas isso implica, né? Principalmente quando é uma liderança na igreja, porque a liderança na igreja, ela é diferente, completamente diferente de uma liderança no trabalho, é completamente diferente. E isso, né, vai acabar acarretando, trazendo problemas, questões para a sua liderança, para o seu chamado, né, para você se desenvolver no seu chamado. Então, como que isso se manifesta nas amizades? Você sempre ouvindo as outras pessoas, mas nunca sente vontade de compartilhar. Você se afasta quando alguém começa a perceber suas fraquezas. Ou então você quer parecer muito boa quando alguém percebe alguma fraqueza sua. Eu já percebi liderança que tem pessoas que foram minhas líderes que são indisponíveis emocionalmente. Eu já percebi. Gente que foi já da minha liderança que tinha indisponibilidade emocional. E eu percebo nitidamente que a pessoa ela não quer mostrar vulnerabilidade, ela não quer mostrar fraqueza. Só que isso é um perigo. Isso, na verdade, não é uma coisa boa. Ela acha que é bom, mas não é. Na amizade, você sente ciúmes, explosão, desconforto, mas não consegue expressar nada disso. Não consegue, ela sente, mas ela não consegue expressar. Já teve amizades que poderiam ser lindas, mas fugiu porque parecia demais. Ai, fulano é demais. Esse demais é por quê? Porque a mulher emocionalmente indisponível, ela tem problema com mulheres femininas. Ela não consegue ser muito feminina. A mulher emocionalmente indisponível, ela não consegue ser muito feminina, o feminino dela fica abafado por causa dessas proteções que ela cria para não mostrar a
a fraqueza, a vulnerabilidade, porque ela associa que ser feminina é ser fraca. Ser feminina, demonstrar carinho, é ser fraca. Isso é uma distorção, isso é totalmente distorcido. E se a gente for levar para o lado espiritual, isso é uma agenda de Satanás. Ele distorceu o feminino. E as mulheres estão assim e nem percebem. Elas acham que precisam mostrar que são fortes, que são capazes, e aí elas botam essa barreira, quando na verdade elas estão caindo numa agenda de Satanás, que é distorcer o feminino. Eu conheço mulheres que têm problema com mulheres muito femininas. Elas até são amigas e tal, mas elas têm essa repulsa, elas têm essa questão do feminino, elas têm um certo distanciamento com o feminino, elas não conseguem ter contato com o feminino. E isso dentro do casamento se manifesta assim. Antes de entrar no casamento, eu vou falar aqui, continuando falando das amizades, o vínculo profundo te assusta. Porque você aprendeu a ser vista, que você não aprendeu a ser vista sem medo. Então, o vínculo profundo, ele te assusta. Porque pra você, as pessoas te verem, isso te gera medo, isso te causa medo. Então, isso faz você se afastar. Na psicologia, os vínculos são estruturantes, mas quando os vínculos primários, mãe, pai, irmãos, falharam ou te machucaram, o cérebro aprende a associar que vínculo é dor, associar o vínculo à dor. Então, a mente inconsciente prefere evitar. E como eu estava falando, a mulher, ela fica, longe, mais afastada do feminino. Isso faz ela se afastar mais de ser uma mulher feminina. E isso, gente, é muito mais comum do que a gente pensa. Hoje a mulher não ser feminina. Mas isso é demais, assim, né? Com essa questão da mulher trabalhar, da mulher ter que ir pro mercado de trabalho, a mulher ter que trazer o pão de cada dia, muitas vezes. Isso faz a mulher ficar fortona demais, né? Isso faz a mulher ficar uma mulher rígida, dura. E aí isso afasta ela do feminino. Então, isso no casamento, essa mulher, ela é até casada, ela tem até um relacionamento, mas ela se sente emocionalmente sozinha. Ela evita conversas profundas com seu marido por medo de parecer fraca ou de causar conflitos. Quando ele tenta se aproximar, a mulher reage com frieza, ela se fecha. Eu conheço mulheres também que são super frias com o marido, super frias. Elas não se conectam verdadeiramente nem com o próprio marido. Você vê que às vezes o cara é até mais carinhoso, quer se aproximar, ali demonstrar um carinho, e ela dura, rígida. E às vezes dá até um fora no marido. Se o cara insiste, ela dá até um fora. É como se ela tivesse espinhos mesmo. E ela acaba repelindo esse marido. Ela não permite ser cuidada nem pelo próprio marido. Ela tem dificuldade de ser cuidada pelo próprio marido. De receber carinho, de receber afeto. Eu sei fazer. Mas tem coisa que você sabe fazer que você tem que deixar o seu marido fazer, mesmo você sabendo fazer. Por exemplo, eu quero ir na igreja à noite. E por algum motivo meu marido não vai, ou se ele for crente, nesse dia ele não sei, não vai poder ir, ou
E se ele não for crente, ele não vai mesmo. Mas aí ele se oferece para te levar. Ah, deixa eu te levar, deixa eu te buscar. Mas você sabe dirigir. Vocês têm carro. Aí muitas das vezes o que a mulher faz? Não, eu vou sozinha, eu vou dirigindo. Ela não permite o homem levar ela e buscar. Por quê? Porque ela sabe ir sozinha, ela sabe dirigir, ela sabe. Mas aí às vezes esse homem se oferece para levar e ela não se abre nem para receber. Não se abre nem para receber um carinho, nem um cuidado, porque ela sabe dirigir, ela sabe fazer. Então, a mulher, ela sente que precisa estar sempre no controle e demonstrar fragilidade soa como fracasso. Então, são mulheres que no casamento sempre estão no controle. Ela é o macho alfa. E ela que faz, ela que resolve, ela que decide. E na maioria das vezes, essa mulher casa com um homem que tá fora do lugar dele como macho. Ela atrai esses homens, ela atrai esse tipo de relacionamento, porque quando um homem, geralmente ela nem vai casar, se relacionar com um homem macho, porque o macho pra ela é agressivo, né? E aí geralmente ela casa com um homem que não é macho, um homem fraco emocionalmente, um homem fora do lugar, um homem que não aprendeu a se posicionar. Geralmente ela casa com esse tipo de homem, porque ela trabalha, ela ganha mais, ela sabe mais, ela resolve, ela tem que provar para a família dela que ela é boa, ela tem que provar para a família dela que ela deu certo na vida. Ela tem que provar para as pessoas que ela deu certo, que ela conseguiu, que ela alcançou, que ela tá dando, que ela é boa, que ela tá dando certo. Então, ela geralmente ganha mais. Se não ganha mais, ela também trabalha, porque ela não vai nunca conseguir depender ou ver o dinheiro da família como um dinheiro só, ou depender financeiramente desse homem. Você ama, mas não consegue se entregar, porque algo dentro de você aprendeu que se entregar dói. A mesma coisa, bem parecido com a questão ali da amizade. Então, o casamento na psicologia sistêmica, ele revela partes profundas da nossa alma. Se há feridas com figuras masculinas anteriores, se há feridas com um pai ausente, uma rejeição, um abandono, um avô, ou uma figura masculina ali na infância, a entrega no casamento se torna ameaçadora. Essa mulher, ela não vai conseguir se entregar 100% dentro desse casamento. Ou às vezes a figura materna também. A mãe era fortona, a mãe que dava conta. E aí ela repete isso, adulta, ela repete isso. No trabalho, essa mulher ela é dedicada, é eficiente, mas nunca se sente parte de verdade. Ela nunca se sente ali mesmo de verdade ali naquele trabalho, parte daquilo ali. Evita vínculos com colegas de trabalho por medo de exposição. Recebe elogios com desconfiança, sente que vai ser criticada logo em seguida. Sente que precisa provar valor o tempo todo, sem poder mostrar as fraquezas. Sua competência virou disfarce. Você está exausta de manter uma imagem que não condiz com o que você sente por dentro. Essa postura de hipercompetência, muitas vezes, é a criança ferida tentando garantir aceitação. Se não posso ser amada pelo que sou, serei aceita pelo que faço.
Eu conheço mulheres que estão carregando um trabalho para poder provar para a família que ela deu certo. Ela tá sangrando, mas ela tem que provar para as pessoas que ela dá conta. Ela tá sangrando, ela tá morrendo emocionalmente, mas ela tem que sustentar um trabalho que tá matando ela, porque ela precisa provar para as pessoas que ela dá conta. Se ela resolver pedir demissão, se ela resolver sair do trabalho, ela é fraca. Se ela resolver abandonar um trabalho que ela ganha muito bem, que ela é bem sucedida, e assumir que ela não tá largando aquele trabalho porque ela não tá bem emocionalmente, ela é vista como fraca. E aí vem o burnout, né? Que é uma coisa também que está muito em alta. Muitas pessoas, grande porcentagem hoje em dia de burnout, a gente vê por causa disso, porque as pessoas precisam performar, elas precisam provar para elas mesmas, para a família delas, que elas dão conta, que elas deram certo, que ela dá conta, que ela é capaz. Ela não pode mostrar vulnerabilidade, ela não pode mostrar que ela tá exausta, que ela não dá conta daquele trabalho, que ela não sabe lidar com aquilo. Porque a família vai julgar, porque o marido vai julgar, porque não sei quem vai julgar, porque ela mesma vai se julgar. Geralmente é a família também, porque essa pessoa, ela nunca é assim, ela nunca tirou isso da cabeça. Isso vem de um ambiente, isso vem se repetindo ao longo dos anos, de família para família. Isso vem se repetindo de geração em geração, né? Enfim. E como eu falei no início, né, isso também se apresenta na liderança dentro da igreja. Aqui eu tenho um público forte de líderes de igreja, liderança na igreja, né, mulheres que lideram na igreja, que têm algum tipo de cargo de liderança na igreja. Então essa mulher, ela ministra, ela aconselha, ela discipula, mas ela não se permite ser ministrada profundamente. Sua vida com Deus se tornou funcional, mas não relacional. Ela funciona, ela serve, ela vai, ela acontece, ela serve em um monte de lugar, ela dá conta, ela lidera, ela faz, mas o relacional, a relação dela com Deus é rasa. Não é profunda, é rasa. E eu não tô falando de dom. Tem gente que tem dom e é raso. Tem gente que tem dom e é raso. A gente vê isso na igreja, a gente vê isso em algumas pessoas. Tem dom de profetizar, palavras de sabedoria, mas a pessoa é rasa. Ela é rasa. Não é porque você tem dom que você é profundo. Não é porque você tem dom que você é profundo. Não é porque você, enfim, profetiza ou você revela que você é profundo. Você tem dificuldade, a mulher, né, a líder, ela tem dificuldade de se abrir com outras líderes por medo de parecer fraca ou despreparada. Você fala de cura, mas evita processos de vulnerabilidades reais. É aquela líder que ela não conecta com os seus liderados. Os liderados sentem um certo distanciamento dela, com ela. Os liderados sentem que existe uma parede. Ela coloca uma parede ali com os liderados, porque ela não consegue conectar. Ela não permite, porque para ela conectar com esses liderados, eles vão descobrir os meus segredos. Eles vão descobrir os meus erros, as minhas vulnerabilidades. E aí eu vou fracassar, não posso. Você serve, mas você continua se sentindo sozinha. Você tem ali a sua equipe, mas você se sente sozinha.
Você conduz a outras à libertação, mas vive em silêncio sobre as suas próprias dores. Alguém se identificando, não precisa falar. A liderança sem vulnerabilidade é performance. É muito ruim ter um líder assim, que não conecta com você. Ela até te abraça, é simpática, é educada, mas ela não conecta. A liderança sem vulnerabilidade se torna performance, e performance cansa, esgota, adoece. Deus não quer só usar você, Ele quer alcançar você também. Então, a mulher geralmente que é assim, entra num cargo de liderança na igreja, ela acha que Deus só quer usar ela, mas ela não permite Deus alcançar ela também, no profundo. A indisponibilidade emocional, ela não nasce do nada. Ela é uma resposta ao abandono, à rejeição, à humilhação. Isso nasce lá na nossa infância. Quando você foi ignorada na infância, quando você precisou ser a forte da casa, quando você foi punida por demonstrar emoção, quando você precisou cuidar do casamento dos seus pais, ou você achou que você tinha um exemplo de casamento dos seus pais disfuncional e aí você acha, ou você não quer casar, ou você casa, mas você fica distante, porque é esse o padrão que você tem do que é ser casado, do que é ter um relacionamento, do que é família. A sua referência de família é essa, e você acha que é assim que tem que ser. Eu sempre costumo dizer, se você não tem uma boa referência do que é ser família, casado, marido, mulher, você tem que buscar fora, você não tem que ficar presa ali. Você olha pro lado, seus pais não são um exemplo. Você olha pro outro, seus sogros não são. Você olha pro outro, seus avós não foram. Seus tios não são. Então você tem que buscar fora. Nem que seja na internet. A gente tem tantos casais na internet que a gente consegue se conectar ali, ver e se inspirar naquelas pessoas. Então você precisa buscar fora. Né? Então, você aprendeu que sentir é perigoso, que mostrar vulnerabilidade gera dor. Então você construiu uma armadura. E hoje essa armadura virou prisão. A mulher dura, ela tem uma armadura. E ela fica presa, é uma prisão. É uma prisão. Porque ela não consegue sair dali. Tá fazendo sentido pra vocês? Posso continuar? O que vocês estão achando? Alguma dúvida até aqui? Para eu continuar? Alguma dúvida? Então, numa dimensão espiritual, isso, né? Você nasceu ali, Deus ele te fez com um designer próprio, uma planta sua, para você sentir, pertencer, amar, ser amada. Mas você não sabe quem é em Cristo. Toda paciente minha que eu vou atender que é cristã, ou né, uma pessoa que eu vou atender que é cristã, eu falo pra ela, você não tem a revelação de Deus. Ela fala, não, mas eu tenho, eu sei. Eu sei que eu tenho, não, eu tenho sim.
Mas na verdade ela não tem. Porque ela conhece a palavra, ela sabe o logos. Ela precisa do rema. Logos é o conhecimento da Bíblia, da palavra. O rema é a revelação. E o que a gente está precisando, que a nossa geração está precisando, é de rema. Aí às vezes a mulher fala, não, mas eu faço devocional, eu oro todo dia, eu faço meu devocional, eu converso com Deus, eu tenho minha vida com Deus. Não, eu vou na igreja. Mas você não tem o rema, você só tem o logos. Você se molda para caber em lugares onde nunca deveria ter entrado. Você vive como cauda e não quando nasceu para ser cabeça. Ontem eu até falei sobre isso, né? Você vive se escondendo quando foi criada para ser coluna. Você se vê pequena. Você não se vê grande. Como o Senhor te projetou para ser. Você se vê pequena. No fundo, você se acha pequena. E você acha que você não dá conta. Mas aí você confunde, né? Dar conta com performar. Falta rema em você. O que é rema? É a revelação viva e real que você é filha, amada, vista e desejada por Deus. Você tem logos. O que é logos? É a palavra escrita, que está na Bíblia. Você sabe tudo que está ali, escrito. É a letra que te orienta. Mas o rema é a palavra viva que penetra, transforma, ilumina. Ilumina os olhos do seu coração, ilumina os seus olhos, ilumina a sua alma. E ela traz revelação. Então hoje, a partir de hoje, começa a orar. Senhor, me revela o seu rema para minha vida. Me revela o rema. Eu preciso do rema do Senhor para minha vida. O rema é o Senhor falando direto com você, revelando direto para você. O rema é quando Deus fala direto com você, Ele revela direto para você. É uma palavra específica para você, para uma pessoa específica, para um tempo específico. Então você precisa pedir. Você precisa se aprofundar. Você precisa sair do devocional que você comprou. Você comprou lá um livro de devocional. Eu não tenho nada contra. Igual inclusive, acho errado as pessoas falarem mal de Café com Deus Pai, não sei o quê. Porque tem gente que realmente começou agora e ela vai começar ali no Café com Deus Pai. Ela vai começar ali no livrinho que ela comprou de devocional. Mas você que já tem, vamos botar aí, mais de um ano de Cristo na sua vida, você tem que fazer o devocional direto com a sua Bíblia e você falar com Deus. Senhor, me revela a sua palavra, me revela o que você tem pra mim, me revela, fala pro Senhor o que o Senhor tem pra minha vida, eu quero saber. Fala pra mim, eu quero saber, fala comigo, pra mim, revela pra mim a sua vontade na minha vida, o que o Senhor tem pra mim, quem é o Senhor. Sabe por quê? A gente tá acostumado a se relacionar com Deus, com as mãos de Deus, o Deus que faz, o Deus que provê. A gente quer o relacionamento com as mãos do Senhor. Quando na realidade a gente tem que querer o relacionamento com a face de Deus. Que é quem Ele é, quem Deus realmente é. E não o que Ele faz, é quem Ele é. Você precisa se relacionar com Deus que é. Ele precisa revelar isso pra você. Você tá acostumada com um Deus que faz. Faltou alguma coisa, você pede a Ele, Ele te dá. Você quer alguma coisa, você pede a Ele, Ele te dá.
Você precisa de um milagre, você pede a ele te dá. Mas você precisa pedir revelação da face de Deus. Da face de Deus. Que é quem ele é. Ele não se resume só a fazer milagres e os nossos desejos. Você precisa buscar a revelação, a essência de Deus para sua vida. Entendeu agora? Consegui explicar? Ficou alguma dúvida? Porque isso é uma coisa que não é, a gente não tem muita informação sobre isso, né? As igrejas, as pessoas não falam muito sobre isso. E a gente não sabe a diferença disso. Em Efésios fala, Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Aqui Paulo está orando para que os crentes não apenas conheçam a doutrina, mas tenham uma experiência interior de revelação. Sem essa luz, permaneceremos na lógica da autoproteção, que é isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver se está diferente aqui na minha Bíblia. Alguém aqui já teve a revelação do Rema de Deus? Coloca aqui pra mim, se você já teve a revelação, bota pra mim. Eu sei, eu tenho essa revelação, eu sei o que é isso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Quem tem rema, ela não é emocionalmente disponível. Ela transborda na rua, ela transborda na vida das pessoas. Ela se conecta porque ela quer passar isso para as pessoas. Ela não se esconde. Ela entendeu que ela é uma embaixadora do reino de Cristo. Ela quer levar isso para outras pessoas. Ela quer que outras pessoas tenham isso. Entende? Se você é líder na igreja, você tem que querer que as pessoas tenham isso também. Em Deuteronômio, Nathalie falou que já, né, Nathalie? Tamo junto, isso aí. Em Deuteronômio 28:13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. A gente também tem a revelação da palavra de Deus, né? Você simplesmente toma posse, você vive o que a palavra de Deus fala pra você. Então, indisponibilidade é viver como cauda. Cara, isso aqui é uma revelação. Vocês estão conseguindo se conectar com isso, entender isso? Olha isso, cara. A indisponibilidade emocional é viver como cauda. Quando, na realidade, você nasceu para ser cabeça.
reagindo, se adaptando e sobrevivendo. Reagindo, se adaptando e sobrevivendo. Cura emocional é retomar a posição de governo interior. Ser cabeça guiada pelo Espírito Santo, não mais pelos seus traumas. Se você é cabeça, você comanda as suas emoções, você não é cauda. Você governa o seu interior, você governa as suas emoções. E quando você se coloca num lugar de cauda, é porque você está sobrevivendo, você está reagindo, você está se adaptando, você está sendo guiada pelas suas emoções. Você não está sendo cabeça. Quem é cabeça governa. Governa em Deus, é governado pelo Espírito Santo. E as mulheres, as pessoas emocionalmente indisponíveis, elas vivem como cauda e não como cabeça. Em Isaías 43:1 fala: te chamei pelo teu nome, tu és meu. A cura começa quando me reconheço como filha. Quando percebo que Deus me conhece por inteiro e ainda assim me chama de sua. Isso é uma verdade para você. Você é filha, você é herdeira. Quem é filho de Deus e sabe disso é herdeiro. É princesa do Senhor. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A indisponibilidade é um padrão mental aprendido. Gente, sabe a polêmica, a questão de você falar sobre maldição hereditária, que alguns crentes dizem que tem, outros dizem que não tem. Maldição hereditária também é comportamento aprendido. Também é. Porque os espíritos se aproveitam de comportamentos inadequados, aprendidos, que vêm e que passam de geração para geração. E se não tem um que se levanta e fala, parou aqui, daqui para frente não vai mais, eu vou mudar isso. Porque demônio sai. Você expulsa demônio, ele sai. Mas o comportamento fica. Demônio você repreende, a pessoa conserta a vida dela, o demônio sai e ela tá liberta. Mas se ela não mudar o comportamento aprendido, ela vai continuar repetindo o padrão. Então não é só você ser liberto do espírito, é você renovar a sua mente, é você mudar esse comportamento. E você só muda comportamento quando você muda a sua mente. Porque a palavra de Deus fala, assim como pensa o homem em sua alma, assim ela é. E a psicologia fala, eu sou o que eu penso. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, libertação e cura é um processo. Você vai repreender demônio, tem a parte espiritual, você tem que repreender aqueles demônios, mas você tem que mudar o comportamento. Você vai na igreja, você aceita Jesus. A sua vida não muda de hoje para amanhã. Você vai lá hoje, você aceita Jesus. Amanhã a sua vida continua a mesma coisa. Com alguém aqui foi diferente? Comigo não foi. Por quê? É um processo. Você vai ter que reaprender coisas que você aprendeu a vida inteira, que te falaram que era daquele jeito. A sua avó passou para sua mãe que era daquele jeito. A sua mãe passou para você e você até hoje viveu achando que era. E você mudar a mente, transformar a mente, não é fácil. A palavra fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que correr atrás dessa mudança. O Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te conduzir. Mas tem coisa que você vai ter que fazer, vai ter que deixar de fazer, resistir à tentação de certos comportamentos. Resistir à tentação não é só resistir a pecados como beber, fumar, sei lá, trair. Não, comportamentos também precisam ser resistidos.
E as pessoas acham que não. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas informação. É o que eu estava falando. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, isso não é só informação. É revelação, é rema. É o encontro com a palavra viva que liberta das prisões internas. Por isso é que muito crente é crente 500 anos e não muda, a vida dele não muda, ele não prospera, porque ele está preso no Logos, ele está preso na palavra, no conhecimento só, quando na verdade ele precisa de revelação também. Por quê? Pera aí. Deixa eu achar aqui. Tá bom, minha linda? Beijo. Depois você vê a gravação, tá? Obrigada pela sua participação. Então, o rema, ele é revelação, ele te liberta. O Logos te ensina, o rema te liberta. O Logos, ele te ensina, ele traz o conhecimento, você fica sabendo. Ele te ensina, mas o rema que te liberta. É o rema que te liberta. Vou deixar gravado, Thaís. Vou deixar assim. Obrigada, tá? Pela sua participação até aqui. Vou deixar gravado sim. Então, o Logos, ele te ensina. O rema, ele te liberta. As pessoas não têm esse conhecimento. Elas não sabem disso. Aí elas não entendem. Gente, eu leio a Bíblia, eu oro, mas a minha vida não muda. Eu sou crente há 200 anos. Porque você só tem o Logos, você não tem o rema. Então, a partir de hoje, você vai buscar o rema. Amém, Thaís. Então, a partir de hoje, você vai buscar o rema para sua vida. Sem essa revelação, você vive apenas sobrevivendo. Sobrevive. Você não vive a vida abundante que o Senhor te prometeu em João 10:10. Nunca pertencendo de verdade. Nunca sendo inteira. O caminho da cura, curar a indisponibilidade emocional, não é virar pegajosa, grudenta, carente. É reconstruir uma segurança interna. E essa segurança interna, você só vai conseguir ela na sua totalidade quando você tiver a revelação do Pai. Quando você tiver o rema na sua vida. O rema de Deus na sua vida. Como que você vai conseguir essa segurança interna? Além de você buscar pela revelação de Deus, pelo rema do Senhor, pedir a Ele, orar, falar, Senhor, eu quero isso que ela tá falando, eu quero isso que ela tá falando, eu não sei como é que é, eu quero, busca por isso, pede a Deus por isso. Faça um jejum para você ficar ligada, com os ouvidos espirituais ligados em Deus e você ouvir. Sabe a transformação que você precisa? Que as pessoas falam, cara, você é uma pessoa ótima, mas tem isso aqui que você precisa mudar, melhorar nisso aqui, e você não consegue entender o que essas pessoas estão falando? Você não consegue? Então, é rema. Te falta revelação. Pedro só mudou, só foi transformado por causa de uma revelação, por causa do rema, por causa do encontro com a revelação. Então, comece além do rema, nomeando a sua dor sem culpa ou vergonha. Por exemplo, eu tenho medo de me decepcionar de novo. Nomeie isso. Nomeie isso, traga isso à sua consciência.
Traga isso à sua consciência. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de me decepcionar de novo. Eu tenho. E leva isso para os pés do Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de me decepcionar de novo. Eu tenho medo de me abrir. E tô travada aqui emocionalmente. Permita-se ser vista nas relações. Compartilhar quando está exausta, sobrecarregada ou sentindo insegurança. Suca Lopes falou, isso é muro. Muito real. É um muro. Permaneça nos vínculos, mesmo quando o medo grita para você fugir. Então, quando o medo começar a gritar para você fugir das relações, permaneça. Fale, cara, isso é o medo querendo me afastar, me isolar. O Espírito Santo quer tratar conosco, mas a partir do momento que ele nos mostra e escancara e deixamos ele trabalhar, tudo flui. É a entrega mesmo. Exatamente. Exatamente. Ele quer tratar, mas a gente também precisa abrir e falar, Espírito Santo, entra. Você tem medo até do Espírito Santo, as pessoas. Essa indisponibilidade. Quem é indisponível com as pessoas é indisponível para Deus e para o Espírito Santo. Eu vou acabar logo, vou tentar correr aqui porque, né? Daqui a pouco a gente tem que buscar filho na escola. Então, é isso. Torne-se disponível para si mesma, para fugir das próprias emoções e acolher a sua dor como faria uma criança ferida. Torne-se disponível para si mesma. Pare de fugir das próprias emoções e acolha a sua dor como faria uma criança ferida. Se permita sentir. Se permita acolher a sua dor. Não foge da dor. Não finge que ela não tá aí. Exemplos práticos. Hoje eu senti vontade de ignorar aquela mensagem daquela minha amiga. Mas em vez disso, decidi responder com sinceridade. Disse que estou passando por um dia difícil. Foi desconfortável, mas eu consegui. Meu marido tentou conversar e meu primeiro impulso foi dizer tudo bem e fugir. Mas dessa vez eu disse, na verdade, eu estou me sentindo desconectada. Posso tentar explicar? Foi um passo pequeno, mas foi verdadeiro. Então, pare de fugir da amiga que mandou uma mensagem, do marido que quer conversar. Na reunião de trabalho, eu sempre finjo que estou bem. Hoje eu disse, estou um pouco ansiosa com esse projeto. Posso contar com vocês? E fui acolhida. No trabalho, a mesma coisa. Então, é assim que começa. Com pequenos passos de presença emocional. A palavra revela quem é você. Quem você é. Você não precisa mais se esconder em muros emocionais. Você foi chamada para pertencer. Quando você sabe quem é em Deus, quando você tem o rema de Deus, você não precisa mais da aprovação das pessoas. Você não precisa mais da aprovação das pessoas. Então, aqui agora para encerrar, eu vou passar para vocês um exercício para vocês irem trabalhando isso. E eu quero que vocês façam isso. Vocês têm 24 horas, as próximas 24 horas para fazer isso. Vamos sair, gente, desse padrão. Vamos sair desse lugar. Para sair desse lugar, vamos exercitar, tá? Vamos botar a mão na massa. Vamos derrubar esse muro. Atividade, 3 passos para derrubar o muro emocional. Reconheça uma emoção real que você escondeu hoje. Reconheça uma emoção real que você escondeu hoje. Por exemplo, me senti carente, mas fingi que estava tudo bem. Um exemplo. Me senti sozinha, mas... e queria procurar alguém, mas eu me escondi mais ainda, me isolei.
Ao invés de procurar uma amiga, se isolou. 2. Entenderam? Reconheçam uma emoção real que você escondeu hoje. Por exemplo, me senti carente, fingi que estava tudo bem, me senti sozinha e ao invés de procurar uma amiga eu me isolei mais ainda. 2. Escreva uma frase honesta para alguém com quem você convive. Escreva uma frase honesta para alguém que você convive. Exemplo, para o seu marido. Um exemplo. Hoje eu precisava de um abraço, mas não consegui pedir. Um exemplo para uma amiga. Queria dizer que senti sua falta, mas não quis parecer frágil. Num grupo de célula, por exemplo. Quero compartilhar que estou me sentindo um pouco distante emocionalmente. Amanhã é dia de célula, hein? Aqui na igreja. Quem é da minha igreja sabe. Então, já fica a dica. Amanhã você fala lá na sua célula. Quero compartilhar que estou me sentindo um pouco distante emocionalmente. 3. Pratique um pequeno ato de presença emocional nas próximas 24 horas. Um exemplo, responder uma mensagem com mais profundidade. Compartilhar algo verdadeiro em vez de só ouvir. Dizer ao marido, podemos conversar? Quero te contar que estou, como eu estou me sentindo por dentro. Falar com uma liderança e pedir oração sem precisar parecer forte. É um exemplo. Então, recapitulando. Atividade. 3 passos para derrubar o muro. 1. Reconheça uma emoção real que você escondeu hoje. Reconheça uma emoção real. 2. Escreva uma frase honesta para alguém com quem você convive. Pode ser uma mensagem no WhatsApp. 3. Pratique um pequeno ato de presença emocional nas próximas 24 horas. Pratique, demonstre, escreve uma mensagem, responde uma mensagem de forma mais profunda. Abre o seu coração para o marido. Compartilha algo verdadeiro seu, ao invés de só ouvir. Peça oração para uma liderança sem parecer que você é fortuna. Então, você vai escolher uma dessas coisas, desses passos e vai praticar nas próximas 24 horas. Se quiser, pode compartilhar com a gente lá no grupo, né? A gente tem compartilhado coisas incríveis lá no grupo, que a dor de uma cura a dor da outra. Isso é muito bom. Isso é muito... Tem sido cura, né? A vulnerabilidade de uma cura a outra, né? Isso é muito bom. Isso lá no grupo a gente tem feito assim. Certo? Então, você não é fria, você não é difícil, você só está ferida, minha querida. Mas também você é chamada, você é escolhida. E hoje você pode começar a curar isso em você. Quando você se torna emocionalmente disponível para você mesma, você começa a ser inteira. E mulheres inteiras não imploram por afeto. Elas constroem vínculos reais, profundos, saudáveis. Elas não têm medo. Certo, meninas? Alguma dúvida? Já encerramos e vamos orar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer uma oração e vocês repetem comigo, em voz alta. Certo? Pra gente encerrar. Senhor Jesus, repete comigo em voz alta. Senhor Jesus, eu reconheço hoje que tenho vivido escondida por trás de muros.
Eu chamei isso de força, mas era medo. Eu me isolei para não ser ferida. Mas me afastei do teu amor e dos vínculos que curam. Hoje eu entrego a minha proteção emocional diante da tua presença. Eu renuncio ao medo de me mostrar. Eu renuncio à mentira de que ser vulnerável e ser fraca é ser fraca. Eu renuncio à mentira de que ser vulnerável é ser fraca. Senhor, ilumina os meus olhos, os olhos do meu coração. Me dá um rema. Me dá a revelação viva da minha identidade. Aleluia. Eu recebo a tua verdade, que sou filha, que fui chamada pelo meu nome, que fui criada para amar, pertencer, sentir e ser amada. Eu me reconcilio com minha alma. Eu me torno disponível para mim, para o outro e para o Senhor. Cura minha mente, cura minhas raízes, renova o meu padrão emocional. Quebra os ciclos de frieza, controle e solidão. Eu me abro para vínculos profundos. Eu me abro para uma nova forma de viver. Eu sou filha, eu sou vista, eu sou amada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, meninas. Por hoje é só. Até daqui a 15 dias. As nossas lives têm sido às quintas-feiras, quinzenalmente. E às 9 horas da noite. Só que como hoje foi Dia dos Namorados, a gente fez hoje à tarde. Para o pessoal poder aproveitar mais tarde. Então é isso. Obrigada, meninas, pela participação. Rafa, Nathalie, as outras meninas que participaram também, que tiveram que sair. Suca Lopes, todas vocês, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha abençoado a vida de vocês, que tenha, contribuído, que uma sementinha tenha entrado aí, que tenha essa sementinha, ela floresça no coração de cada uma de vocês, que crie raízes, que vocês desabrochem, floresçam em quem o Senhor diz que vocês são, criou vocês para serem. Não vamos mais deixar as nossas emoções nos controlarem, nos dominarem, nos governarem. A gente é que tem que governá-las, Nós somos governadas pelo Espírito e Ele nos ajuda a governar as nossas emoções. Então, que essa semente tenha ficado no seu coração e que ela encontre um solo fértil, que é o seu coração, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Declaro sobre vocês a paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração de vocês, que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês, na casa de vocês. Declaro o sangue de Jesus sobre cada uma de vocês, as famílias de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Amém, 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 amém. E até a próxima. Quem não tá no grupo do discipulado que quiser entrar, ou me chama no direct, ou clica lá no link da minha bio, tem um linkzinho lá, você preenche um formulário e no final tem um outro link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então é isso, a paz de Deus seja com cada uma de vocês, e amém, muito obrigada por tudo, por estarem aqui, um beijo e até a próxima, tchau!